seu celular. E aí, gente? Tomem seus lugares. Tudo bom. Quem que pôs o nome dessa palestra, meu Deus do céu? Hábito de rico e hábito de pobre. Você já sabe. Pra que ficar indo numa palestra pra ver isso? Sabe ou não? Sabe ou não sabe? Sabe não? O hábito de rico não é ele ter dinheiro. O hábito de rico é desfrutar. E riqueza não diferencia uma pessoa da outra não, tá? Dinheiro não faz isso. Agora, se a pessoa desfruta, essa pessoa é rica. Pobreza não é status social. Pobreza é o quê? Improdutividade. Estado mental. Quem falou? Estado mental. Fala todo mundo comigo assim, pra gente não ficar arrumando confusão de graça. Fala assim, ó, pobreza é estado mental. Riqueza também. Então, quando você começa a engatilhar um cérebro, e esse cérebro começa a produzir, ele começa a mudar o estado mental. Quando ele começa a procrastinar, ele começa a deteriorar esse estado mental. Todo mundo aqui nasce fera e rico. Não é verdade, eu nasci sem dinheiro. Dinheiro não é riqueza, moço. Dinheiro é energia de troca. Quando você cura a sua cabeça com esse assunto, você não vai correr atrás de dinheiro, você vai virar um campo magnético gerador de energia. Aí eu sou cheio de ideia, tô cheio de ideia. E ideia é linda. Cadê? Matou quantas? Nenhuma, então você não tem nada. Você tem a sombra de alguma coisa. A sombra vai produzir resultado? Não vai. Tem gente que fala, não, é só fazer sombra que fica frio. Não fica frio, vai continuar quente do mesmo jeito. Só que você tem uma sensação, nossa, vai dar tudo certo. Você não fica protegido por causa da sombra. Então, começando com esse entendimento que a riqueza é esse estado mental e a pobreza também, riqueza significa que o ciclo se concluiu. Qual ciclo? Semente, árvore, fruto. Semente, árvore, fruto. Se você olhar para isso, você descobriu o que é riqueza. Você olha para o animal, ele reproduziu, descobriu o ciclo, chama fim a fim, o ciclo inteiro da riqueza. Você teve uma ideia, matou a ideia, ela deu resultado, você chegou no fim disso. O ciclo inteiro da riqueza é da semente ao fruto. E o que é a semente? Pegar o fruto, desfruta, tira o fruto dali, pega a semente de novo lá dentro. O que significa isso, pelo amor de Deus? O ciclo da riqueza é infinito. Só que graças ao bom Deus, quando ele fez esse ciclo, chamado semeadura e colheita, quando eu invisto uma semente, não volta uma semente, ainda bem, senão a gente estava todo mundo perdido. Se você planta uma semente e volta uma semente, não tinha como falar que isso era riqueza e nem prosperidade. Sempre que eu planto uma semente, volta quantas? Pega uma maçã. Eu já abri várias maçãs para descobrir quantas sementes tinham. Uma tinha 3, outra tinha 5, outra tinha 9. Já achei maçã com 11. Nunca se sabe quantas sementes tem numa maçã. Mas se quiser saber, é só partir uma maçã no meio e contar, certo? Agora, responda para mim, com toda a sabedoria que você adquiriu até hoje. Quantas maçãs tem dentro de uma semente? Eu vou repetir. Quer descobrir quantas sementes tem uma maçã? Corte ao meio. Só contar. Já contei com 3, já contei com 11. Agora a pergunta é diferente. Quantas maçãs tem dentro de uma única semente? A palavra é infinita. Significa o quê? Que a prosperidade é infinita. E significa que se ela parou, foi você que parou. Não foi a semente. Que se uma semente não sabe quantas maçãs tem dentro dela, é só você continuar o ciclo. Planta e vai recolhendo. Planta, colhe, planta, colhe. É interessante você aprender a ter uma mentalidade de riqueza, que você vai fazer isso aqui, ó. Você acaba de colher. Primeira coisa, desfrute. Ou seja, use. 2. Doe. 3. Distribua. Alguém fala distribui de graça? Não precisa ser de graça, pode vender, não tem problema nenhum. 4. Replante. Como assim? Vamos lá.
Se eu pego um fruto daquilo que eu plantei, primeira coisa, ordinariamente, não brinque nem pule. Primeira coisa de alguém que tem uma mentalidade de riqueza é fazer o quê? Desfrutar. Então, usufrua, use, desfrute. Tire uma parte, doe. Tire outra parte, desfrute. Tire outra parte, replante. Por que isso aqui, meu Deus do céu? Porque isso aqui é infinito. Na palavra fala assim, ó, que quem é o coração generoso, a alma generosa, prosperará. Ele também fala que se você reter, é como se fosse uma blasfêmia. O Senhor abomina as pessoas que retêm o trigo, também está escrito em Provérbios. Por que você tem que replantar? Porque é infinito. A conta simples é, uma semente é igual a 1000 sementes. Vou falar de milho. Se der 2 espigas e a terra for boa, for bem adubada, tiver com sol, com água ao seu tempo, uma semente pode virar 1000 sementes. O problema de 1000 sementes é que essa 1000 sementes pode virar 1 milhão de sementes. 1 milhão de sementes plantadas pode virar 1 bilhão de sementes. O que é isso aqui, pelo amor de Deus? Fala comigo assim, ó. A semeadura e a colheita são infinitas. Pode falar com a boca, fala assim, só eu posso atrapalhar. Só você, não tem ninguém para fazer isso. Então, se eu ficar nesse processo, desfruto de uma parte. Se eu estou contando para você que 1 vira 1000, 1000 vira 1 milhão, isso aqui são 3 lavouras. 1000, uma semente vira 1000. Um pé de milho com 2 espigas, cada um com 500, dá 1000. Se eu replantar tudo, 1 milhão. Se eu replantar tudo, 1 bilhão. Preciso ficar replantando tudo sem fazer isso aqui? Não. Desfrute o tanto que você der conta. Eu vou te ensinar uma coisa da parte de Deus. Deus sempre vai dar mais do que você precisa. Se for eu olhando para você e vendo que você não usa, que jeito que eu vou fazer? Eu vou dar até menos que você precisa para você batalhar um pouco mais. Deus é o contrário. Deus ele pensa o seguinte, eu vou te dar algo porque eu sei que você não vai reter, então sempre te darei mais do que você precisa para que outras pessoas ganhem com isso. Conseguiu entender ou não? Tem 3 formas de você investir numa pessoa. Dê menos do que ela precisa, para ela ter que lutar pelas coisas. Dê o tanto que ela precisa para ela encontrar estabilidade e nunca mais desejar nenhum desafio. Dê mais do que ela dá conta de usar, para mandar um recado para ela. Eu te dou mais do que você dá conta de usar, porque eu quero que você sirva outras pessoas. Então, um dos maiores prazeres que Deus tem é ver você usufruindo e desfrutando das coisas. Você não sabe disso, né? Se você soubesse, você ia falar assim, Deus, deixa comigo, eu vou fazer outras pessoas terem essa vida também. Eu não dou conta de esconder a riqueza. Um monte de rico fala para mim, para de ficar falando para pobre ficar rico. Tem como não. Quem tem vida com Deus vai falar dele. Quem tem acesso à verdadeira riqueza vai falar dela para as pessoas. Quem tem acesso à verdadeira sabedoria vai transmitir sabedoria. O que você carrega de verdade, você não dá conta de esconder. Consegue entender ou não? Então, não precisa pegar os 1000, depois 1 milhão. Não, desfruta o tanto que você der conta. Desfruta, desfruta. Doa aquilo que você sentir no seu coração. Distribua de alguma forma. Aqui, ó, é venda mesmo. Venda. Não é pecado vender não, amigo. É pecado reter. Na palavra fala. É abominável ao Senhor aqueles que retêm o trigo. Vender nunca foi o problema. Sempre vem um enchendo o saco. Você podia dar de graça. Cara, você fica enchendo o saco do de graça. Só que o de graça você não usa. Já tem de graça. Só que a pessoa quer tudo de graça. Ainda usa a Bíblia. De graça recebestes, de graça dá. Tá bom, a minha salvação eu recebi de graça. Quer receber também a sua? Então fecha os olhos, vamos lá. Não, eu queria era ir em tal lugar. Não, isso vocês têm que pagar, ué. E eu uso esse versículo. De graça recebeste, de graça dá, certo? Então tudo que eu ganhei de graça eu te dou de graça. Tudo que eu paguei você vai pagar mais caro. Você entende ou não? Se você quer viver de graça, lembra de uma coisa, você também nunca vai cobrar de ninguém. Eu acho que você tinha que mudar a sua mentalidade, porque pedir tudo de graça é mentalidade de improdutivo. Não tem problema nenhum você cobrar ou monetizar nada. Inclusive, anote uma coisa que é uma mentalidade desse tempo, chama monetização do propósito. Como assim? Se você não monetizar seu propósito, você vai ser um derrotado que precisa de 3 empregos, igual o pai do Cris. 3 empregos. 3 empregos, e aí você fala, não, eu vou arrumar tudo para cumprir o propósito. Negativo, você já pode agora monetizar o propósito.
Cumprir o propósito, monetizando para bancar o propósito. Vocês estão entendendo ou não? Então, quando você aprende isso aqui, ó, esse lance, não precisa de replantar os 1000. Replanta só 700. Se cair 70% aqui, ó, se cair 30% só, por você estar desfrutando do ano, você ainda vai chegar num negócio absurdo. Marcelo, então todo mundo tinha que mexer com lavoura? Tudo que você faz é uma lavoura. Se você deposita num cérebro, se você deposita numa empresa, se você deposita num útero, se você deposita em algum lugar, vai ter colheita multiplicada. A semeadura, ela aponta para 3 coisas. É muito doido quando você vive uma vida sem entender o que está acontecendo. Sêmen, presta atenção, semente, ideia. Presta atenção no que eu acabei de escrever aqui, ó. Essas 3 coisas representam a mesma coisa. No latim, a palavra semente significa sêmen. Ou melhor, ao contrário, sêmen significa semente. Aonde eu deposito o sêmen? No útero. Aonde eu deposito semente? Na terra. E aonde eu deposito ideia? No cérebro. Dá uma olhada nisso aqui para ver se dá para funcionar. Sêmen eu coloco no útero, é a terra. Se acontecer o rompimento, o útero vai dar um baby. Se nenhuma pessoa quiser matar o feto, esse aqui é o fruto. Então a gente está falando de quê? Semente, o romper da semente, que é o prosperar, e aqui o fruto. Semente, pois na terra dá uma, vou pôr aqui o exemplo, maçã ou uma fruta. Ideia, pois no cérebro deu o quê? Uma ação. E eu estou falando da mesma coisa. A lei da semeadura e da colheita é isso aqui, ó. Então essa é a parte onde você tem que dedicar para descobrir a essência. Onde está o código? O código precisa ser destravado com a fêmea. Aqui está o macho, aqui está a fêmea, aqui está o que todo mundo quer. Não existe ideia que vale alguma coisa. Não tem semente que vale alguma coisa. Não tem sêmen que vale alguma coisa. Vocês, principalmente que são homens, quando vocês estão lá com alguma vontade, tem criança assistindo, eu vou ter que tomar cuidado. Aquela vontade que você tem de usar a semente, você vai lá com a sua própria mão e joga ela no chão, certo? Ela tem qual valor? Igual a 0. Cuidado, se a mesma semente cair no útero, vai vir um ser humano. Olha que interessante. Quando eu era adolescente, eu ficava em crise. Eu falava, Deus, mas por que tem esse tanto de semente? O Senhor quer que eu tenha filhos infinitamente? Olha a resposta que eu tive no meu coração. Eu era adolescente. A resposta é, eu te faço frutífero por longos anos. Você escolhe quantos frutos você quer ter. Isso é uma questão sua. Tem gente que vive encabulado com esse assunto. Não, Deus quer que eu tenha 300 filhos. Não. Você que escolhe. Sabe por quê? Porque isso é de acordo com a sua capacidade. Mais do que de pagar comida para as crianças, é de aguentar esse povo. Chama-se capacidade de gestão. A minha esposa, todo tempo ela fala a mesma coisa. Eu quero ter mais um, eu quero ter mais um. O que eu também falo? Eu também. Eu falei para ela, Carol, eu sei por que a gente quer ter sempre um filho. Porque a gente se ama tanto um ao outro, a gente quer reproduzir o que a gente está tendo um do outro. E a gente tem capacidade de gestão para aguentar. Por quê? Um tanto de amigo fraco nosso não quer ter nenhum. Um tanto de gente nessa geração não quer nem nunca. O que já tem um fala, Deus me livre, dá muito trabalho. Para quem não sabe, se ele tivesse seu irmão, dava menos trabalho. É verdade ou não é? Porque se os dois estão lá, eles quebram as coisas ali, dá tempo deles ficar brincando. Você esquece dele. Um só fica o dia inteiro olhando para um morre de medo. Seu segundo filho você cuida com aquele todo cuidado igual o primeiro? Não, e o segundo ajudou ele ao primeiro. Meu filho mais velho falou, não, eu quero ir com o senhor lá hoje. Eu falei, cara, fica de olho ali na pequena para mim. Aí tipo, ele quase falou para mim, eu vi na cara dele, eu não sou babá. O problema é seu. Se vira, você vai ajudar. O que acontece? Quando você começa a ter a mentalidade e ter clareza nas coisas, tudo que a gente precisa é uma semente. Tudo que a gente precisa é conectar a semente com a fêmea.
Eu poderia continuar esse quadro aqui falando o seguinte: investimento, empresa, lucro. Vocês entendem ou não? Se vocês derem conta de criar uma matriz dessa e tudo que você estiver vendo, você saber a posição que está, por que você investe? Investe aonde? Investe na empresa, para ter o quê? Lucro. Eu preciso dessas 3 etapas, eu chamo isso de SPR. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Aonde que é o dinheiro, Marçal? O dinheiro é a semente, o dinheiro é a prosperidade ou o dinheiro é a riqueza? Nenhum dos dois, nenhum dos 3. Isso aqui é a semente, a sabedoria, isso aqui é o romper da semente, isso aqui é o fruto. Dinheiro entra onde? No dia que eu quiser trocar, tem uma pirâmide. A pirâmide do dinheiro é: eu tenho milho, café e aqui tem um dinheiro. Por que o dinheiro entra na jogada? Ele não faz parte disso aqui. O dinheiro é que o cara do café quer comprar milho, mas o cara do milho não quer comprar café. Isso aqui eu estou falando de 2 negócios. Imagina 30 coisas que você compra. Então, ao invés de todo mundo ficar trocando uma coisa com a outra, todo mundo produz algo, troca pelo dinheiro. Você fica com dinheiro para não ter que trocar milho por café, porque só você quer o milho, o cara do milho não quer o café. Por favor, coloque o dinheiro no lugar dele. Quando você falar assim: eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, corrija essa fala. Você não vai falar isso mais. Você não consegue fazer as coisas, não é porque você não tem dinheiro, é porque você não tem energia. Porque se você tiver energia, você chega no triângulo da energia e fala: eu vou trocar por pecúnia e a pecúnia vai me levar onde eu quero. Vamos dar um exemplo? A garota do McDonald's está aqui. Ela está sentada lá atrás. É Natália seu nome, né? Uma salva de palmas para a Natália. A Natália estava há 2 anos trabalhando ali no drive-thru, no McDonald's, R$1.200. Eu paro. Primeiro minha equipe para, faz 2 perguntas para ela, eu fiquei ouvindo no telefone. Ele sai, eu falo: Natália, como você sabe meu nome? Todo mundo viu o vídeo? Viu? Quem não viu, vale a pena assistir. E ela está aqui hoje. Eu falei para ela: ó, pra você ter uma segurança, eu pago 1 ano de salário seu para você ir embora agora. Não, mas e meu gerente? Que gerente, mano? Seja o gerente da sua própria vida. Vaza. Resumindo, quando eu falei para ela, eu vi que ela estava querendo sair, mas estava em dúvida, que é o normal de todo mundo. Eu ia esperar 10 segundos. Aí alguém cutucou no carro e falou: cara, espera mais. Não foi assim com a menina do Burger King. A do Burger King falou uma frase que acabou o mundo para mim. Ela estava mais afim de ir do que a Natália. Só que na hora do vamos ver, ela virou e falou assim: mas eu não posso deixar os meus amigos. Que amigos? Seus amigos vão falar: vá. Você sabe o que aconteceu com a Natália? Por ela não viria. As pessoas lá de dentro perceberam que era eu que estava no drive-thru e começou a empurrar ela para fora. Vai! Foi ou não foi, Natália? A Natália não estava sabendo o que estava acontecendo. Essa tem verdadeiros amigos. A outra ficou por causa de quem nem está nem aí para ela. Mas essa aí não ia. Alguém lá dentro falou: é o Marçal, vai agora, mano. Ela pegou e saiu e está aqui a primeira participando da La Casa Digital. O Thiago Faria escreveu ali no YouTube. Tem uma fala do gerente falando: atende rápido, olha a justa causa. Tipo assim, você imagina você ter que aguentar um negócio desse. No final das contas, para vocês saberem, o gerente foi o cara que estava apoiando ela. Porque não sabia o que estava acontecendo. Achou que ela estava demorando no caixa. Eu estava enrolando para convencer ela, né? E aí, no final, ele estava falando: minha filha, vai logo com esse cara. As pessoas em volta perceberam que oportunidade que é essa. Sabe o que acontece? Às vezes eu tenho a semente, a terra está seca. O que aconteceu, Natália, é que algumas pessoas viram a semente, estava no drive-thru, e jogaram água na terra para ela amolecer. E ela já deu fruto. E é isso que vocês têm que entender, essa questão de mentalidade. Tem gente aqui que tem a semente certa, mas está investindo na terra errada. Marcelo, mas como que faz para a gente melhorar isso? Primeira coisa para melhorar essa questão de mentalidade. Se você ler um bom livro, você vai melhorar a sua mentalidade. Mas se você praticar, é certeza. Se você andar com pessoas
que tem a mentalidade que você quer construir, isso vai chocar você no primeiro momento, mas você vai acostumar. E eu aprendi uma coisa, a mentalidade boa e ruim leva o mesmo tempo para acostumar. Qualquer coisa negativa ou positiva, você leva o mesmo tempo para conseguir acostumar. O que significa isso? Significa uma coisa muito simples, que você precisa treinar para se acostumar com algo. Eu lembro de levar a minha esposa quando eu não tinha dinheiro para ir num lugar muito bom e aquilo acabava com o meu dia inteiro. Aquilo me destruía. Porque eu falava, cara, eu vou deixar R$300 num restaurante, não é possível, eu lembro disso. É tão triste porque eu já deixei R$40 mil no restaurante. E não fez falta nenhuma, mas os R$300 quase me matou. A mesma pessoa está dando 2 testemunhos. O testemunho de extrema escassez, de não acreditar que aquela comida não vale. É por isso que as pessoas ficaram chocadas com o tal do estrogonofe de 5 mil. Quem quer um estrogonofe de 5 mil vai comprar ele congelado. O congelado você vai pagar R$30. E para 6 pessoas. As pessoas que compram o tal do estrogonofe, usam o estrogonofe de argumento para fazer network, coisa que você talvez não saiba que está na mentalidade de gente rica. E o estrogonofe é uma coisa que teve uma única vez. Eu não aceito que a comida seja estrogonofe mais. Sabe por que é o problema? O problema nunca está naquilo que você está fazendo, mas naquilo que você colhe enquanto você está fazendo. Tem gente que não entende. Tem gente que fica doido com o que vê ou o que o intestino está pedindo, mas esquece que tem oportunidades para acessar e surfar em frequências. Mentalidade de riqueza não é status social nem é de pobreza. O problema é que a política usa da mentalidade para enquadrar a sociedade. Para que eles fazem isso? Para colocar uns contra os outros. No final das contas, tem que ter uma categoria só. Gente. Gente que acessou a frequência e gente que não acessou. O que a gente tinha que fazer? Tinha que fazer todo mundo entender que existe. Agora, querer é outro passo. Desejar é outro. Fazer é outro. Ter paciência nos ciclos e no resultado também é outro passo. A gente precisava de pessoas que têm plena consciência sobre isso, que a única coisa que vai mudar a nossa nação, eu estou contando para você o segredo para mudar a nação, tá? Se chama mudança de mentalidade. Se não mudar a mentalidade, não dá. Eu posso te falar, uma das coisas mais graves que tem no Brasil não é imposto, não é a política, não é o roubo, não é o que você imagina. Quer saber o que é o maior problema que tem na mentalidade brasileira? Homens fracos. Homens que não garantem a si, não conseguem garantir suas esposas e nem seus filhos. Eu não sei se você entende. Se a gente regular só os homens, a gente ia ter um avanço de 600 anos. Mais do que a nossa história. Por quê? Porque um homem forte, ele traz força para dentro de casa. Um homem forte ajuda a formar homens fortes. Só de resolver esse problema mental que a gente tem na sociedade hoje, de esse bando de homem de merda, já resolvi o problema. Vou mexer na mentalidade. Vocês permitem ou não? Se tirasse da mentalidade feminina a tal da competição com o sexo masculino, a gente já tinha o segundo maior problema para resolver. Tem um negócio chamado feminismo que é tão bonito, chama-se Band-Aid para o câncer. Band-Aid cura câncer? Feminismo nunca vai curar o machismo. O machismo é o câncer. O que é machismo? Homem inseguro. O que é feminismo? Mulher pedindo para ser antibiológica. O que é ser antibiológica? A biologia fala que seu crânio é menor que o crânio masculino. Você vai fazer uma cirurgia para aumentar o tamanho do crânio para ficar igual ao do homem? Não. O seu nível e frequência de pensamento, você processa 25 mil pensamentos por dia. O homem processa 5 mil. Você fala mais que homem. Então você tem que... Por exemplo, mulher é mais inteligente que homem. Tem mais pensamentos que homem. Você quer ser igual ao homem? Você tem que ficar mais burra, minha filha. Você entende ou não? Tem uns negócios que não faz sentido. Tem que ir lá e formatar a mentalidade. Homem deixar de ser fraco e mulher querer ser mais forte que homem. O homem é o cara feito para te dar segurança, cacete. Mas lá em casa não tem um. Esse é um problema seu, por enquanto. Não quer dizer que o homem não sirva para isso. Lá em casa eu que pago as contas. Mas você quis casar com o gigolô, esse problema também é seu. Hein? Uma mulher, por exemplo, na sua identidade, tem um formato errado na identidade, ela fica viril, o que ela vai fazer? Ela casa com que tipo de homem?
emasculado. Tem gente que quando está fazendo MEDP, põe a mão assim e fala, o que eu fiz? Você não fez. Você entrou numa banda de frequência, a sua frequência só aceita essa frequência que eu estou te falando. Uma mulher quando aceita ser viril, ou é treinada para isso, o que ela quer de um homem que é mais pacato. E depois você quer culpar o cara, mas foi você que recrutou ele. Mentalidade de miséria que atrapalha nosso país. Todo mundo acredita que existe um tal de estabilidade. Estabilidade é inexistente, isso não funciona. Isso não existe na natureza. Pablo, vai existir algum dia? Tem uma promessa que sim. O dia que nenhum animal mata o outro. Está lá em Apocalipse. O dia que o pecado sair desse rolê, fique em paz. Não temos mais instabilidade na terra. Até isso acontecer, fique tranquilo. Não lute por isso. Sabe que outra coisa que é mentira? Horrível, horrível, horrível. A teoria da igualdade. Nós não somos iguais, ninguém. Nós não somos produtos de uma fábrica, não fomos construídos em série. O Senhor não chama ninguém de igual. Sabe por quê? Porque nós somos imagem e semelhança dele. Nós não somos iguais a ele. Nós não somos iguais entre nós e nem com ele. Cada um carrega uma parte da semelhança dele. Por que eu estou te falando isso? Porque forçar a igualdade entre todo mundo vai sempre forçar essa diferença. E ninguém descobre a individualidade. Marcelo, me explica que eu estou embananado. Eu vou explicar. Como cada um tem uma identidade, não um número de série, significa que cada um na individualidade tem que se descobrir. E não no individualismo, onde é doentio, mas na individualidade. Se você tiver a mentalidade de alguém rico, você vai descobrir quem você é. Você não vai imitar o fulano. E na hora que você descobre quem você é, você descobre um negócio chamado felicidade. Eu acho tão bonito, as pessoas no século XXI confundem felicidade com alegria. Ah, eu estou feliz. Não, você não está feliz, está alegre. Aí a pessoa fala, estou triste, ela erra e fala, estou infeliz. Felicidade não é viajar, irmãos. Tem um monte de gente viajando para o mesmo lugar e está ruim. Agora eu te falo, como é que faz para achar a sua felicidade? Ativando sua identidade. E como é que faz para ser infeliz? Agrade os outros. Deixe de ser você para caber na cabeça de uma pessoa que nem sabe quem ela é. Faz sentido uma desgraça dessa? Então você acabou de descobrir que felicidade não é estado emocional. É estado de identidade. Se ela estiver ativada e plena, feliz. Se você negociou isso, infelicidade chegou na sua casa. Marçal, eu vejo você forte e tal, você fica triste? Claro, senão a vida nem teria graça. Vocês não entenderam, né? Se eu ficar o tempo inteiro alegre, é igual assistir um filme de ação que só tem porrada do começo ao fim. Alguém suportaria assistir esse filme? E o filme de romance que só tem beijo na boca, 2h30 de filme. Não, mano, quer ver um trem, um peguinho, vai, briga com ele, sai de casa. Aí você vai atrás dele, aquela emoção, chama cenote. Que graça teria um filme de romance que o cara começa beijando na boca e fica 2 horas de filme beijando em boca? Que graça teria um filme de ação se tivesse porrada do primeiro minuto até 3 horas? Que graça teria Transformers se não tivesse um menino indefeso, uma menina querendo namorar com esse cara, o rolo acontecendo, umas 10 prisão, Bumblebee morreu, os negócios é isso, a vida é isso. Se você não entendeu, mano, você finge que é alegre. A tristeza é bem-vinda. Só tem um problema, não more nela. Anota aí assim, ó. Se você quer ter uma mente de rico, você vai fazer gestão das suas emoções. Você não vai ser mais levado pelas emoções. Eu não sei se você sabe, mas tem como você sentir o que você quiser. Alguém sabia disso ou não? A maioria nem sabe o que eu estou falando, né? Você que está aqui, você pode determinar seus sentimentos. Quer que eu prove para vocês ou não? Quer? Sobe aí um voluntário aqui, deixa eu ver. Ficou de pé primeiro, pode ser. Deixa ele aqui, ó. Ele já subiu, pode deixar, ele subiu primeiro. Ó, como é que você chama? É aqui, ó, todo mundo olhando aqui, ó. Presta atenção, bate aí, Yudi, toca aí, beleza? Qual o sentimento você teve? Desprezo. Continua, só o seu. Qual foi o seu? Vou fazer de novo, vai, pega na minha mão. Vergonha, desprezo, vai. Você que está na internet, digita. Hã? Nojo, inimizar, indiferença.
De cá ninguém sentiu nada desse lado aqui. Fala o nome do sentimento. Inferioridade. Superioridade. Desprezo. Arrogância. Acabou? Olha lá, ó, lerdeza. O outro tá me xingando de cuzão. Soberba, o outro sadismo, nojo, maioral, arrogância. O outro tá falando que eu sou mentiroso. Já falou, filho. Agora cuida da sua vida. Vai lá. Tá? Engraçado. Sabe o que aconteceu aqui agora? Cada um teve um sentimento diferente, sim ou não? Eu chamei um voluntário. O cara subiu no palco. Eu tô dando uma aula falando de sentimento. Não era para ninguém ter tido nenhum sentimento que foi falado aqui. O que você tem que fazer? Você precisa entrar num contexto e fazer uma pergunta. O que está acontecendo? Assim, gente, se vocês entenderem isso aqui, vocês podem ir embora agora. Acabou o rolê. Você não deveria ter sentido absolutamente nada. O que eu vou aprender agora com o que o Pablo vai fazer? Só isso. Uma pergunta. Antes de sentir as coisas no modo automático, faça uma pergunta no seu cérebro. Porque, na verdade, eu estou demonstrando como sentir algo. E eu acabei de provar que um falou desprezo, o outro falou nojo. E você sabe o que acontece? O que você falou tem a ver com as coisas que você sente o tempo inteiro. Quando as pessoas fazem com você, ninguém perguntou o sentimento que ele teve. Qual foi o seu? Sem ficar escolhendo o sentimento. Real mesmo. Qual foi o sentimento? Nem aí. Não, nem aí não. Não, é sério, não me... Tinha que ter perguntado antes. Ele não vai assumir. É foda o cérebro. Você fala, não assume, foda-se, não fala. Não fala porque ele já deu a aula, senão foda-se. Você não vai subir aí mais. É tipo, foda-se, entendeu? Porque, tipo, tem a ver mais com você do que comigo. Tipo, se você não quis fazer assim comigo, tipo, não me cumprimentou do jeito que você quis, é algo mais com você do que eu, porque mas eu estendi minha mão. Você tá dando explicação, eu não tô perguntando explicação. Eu tô perguntando tá. sentimento. O sentimento na hora que nós fomos pegar na mão. Você subiu empolgado. Aí eu fui pegar. Quem foi? Tipo... Não. Calma, neném. Fala pro seu cérebro que eu sou amigo. Fala, ele é amigo. Fala, é amigo. Ele é amigo. Qual foi o sentimento? Desprezo. Uma salva de palmas para ele. Vocês viram o que é um cérebro que já está configurado para aprender rápido? Tipo assim, era uma coisa e falou, mano, já mudou o rolê, não precisa falar mais. Já virou de página, não precisa ficar falando desse trem mais. Mas ele sentiu desprezo. Foi o primeiro mesmo, foi mais desprezo mesmo. Mas é isso que eu queria que todo mundo tirasse de dentro de si, porque isso aí vai fazer todo mundo prosperar. Quando uma pessoa faz alguma coisa contra você, não é você que tem que sentir, isso é problema dela. Isso. Jesus estava lá de boa, Judas veio e chamou ele de amigo e acabou de vender ele por 30 moedas. Jesus chamou Judas de amigo sabendo que ele estava traindo a ele mesmo. Você entende ou não? Como que alguém tem essa capacidade? Ou seja, a pessoa não deixa de ser quem ela é por causa do erro dos outros. É isso que eu quis. Eu vi que você mudou. É isso mesmo. Então, isso aqui é menino bom. Aprende rápido, chama ressignificar isso aqui. Dar um novo sentido. Mas por que você tem um sentimento de desprezo? Porque você já foi desprezado e você não resolveu. Só para você saber. Porque quanto mais maduro você fica, melhores conclusões sobre o mundo e a realidade você tira. Então, vou te dar um conselho. Sempre faça uma pergunta antes de sair sentindo as coisas. Você vê um corte de um cara na internet falando um negócio. Antes de sentir qualquer coisa, para você não virar escravo dos cortes dessa pessoa, faça uma pergunta. O que está por trás da intenção dessa pessoa fazendo isso? Se você fizer isso, seu sentimento não entra no jogo. Seu negócio é qualquer notícia. Eu não concordo. Você não vai ver alguém que tem mentalidade rica falando concordo ou discordo. É foda-se. Qual o proveito que eu tiro? Nenhum. Isso é problema meu, não. Curiosidade. Mentalidade de quem é rico? Valeu, bem. Qual que foi o sentimento? Foda-se. Tá aprendendo rápido. Valeu, bem. Valeu, então, tamo assim, junto. se você só entender isso aqui, você vai ver que a sua cabeça está ocupada demais com coisas que não te dão resultado. Vocês entenderam ou não? Então, é muita coisa que não dá resultado. Você vê uma pessoa, por exemplo, tem gente ali na internet que poderia aprender alguma coisa comigo, mas como a pessoa não tem um pingo de inteligência
não é de inteligência, é de uma mentalidade de riqueza. O que é a mentalidade de riqueza? Cara, não é possível que milhares de pessoas estão assistindo. O que eu mais gosto de comentar na internet é como que alguém paga para assistir esse cara. É o que eu mais gosto. Eu escrevo sempre embaixo do comentário assim, ó, como que tem gente que comenta de graça os vídeos de quem pagou para assistir. Tipo assim, o segredo é tá pagando, comentando, vendo, reclamando. Esse é o rolê. Forte seria você se ninguém soubesse. Você viu, reprovou e ficou por isso mesmo. O problema é que você não dá conta. Seu sentimento é automático. Isso me obriga a parecer um homem tosco na rede social. Isso me obriga a entrar na sua cabeça porque seus sentimentos são comandados por uma pessoa. A pessoa que conhece seus sentimentos. Então eu já sei que você vai reclamar. Você pegar o vídeo aqui agora, põe aí no meu Instagram aí, o vídeo que eu falei que mulher não pode ter personal homem. Eu não sei explicar que merda que é essa. Eu faço um vídeo de um bom conteúdo, dá 600 mil visualizações. Esse aqui tá dando 9 milhões. Foi postado hoje. Graças ao Belo. Coitado do Belo, né? Deve estar abstrato agora o Belo. Sem forma. Agora que vocês entenderam a piada. Tem o abstrato e o Belo na arte, não tem? Deixa pra lá, né? Tá com o BR Turbo aí, né? Alguém escreveu, Pablo, você está mudando a minha vida. Mentira. Você que está mudando, você que está fazendo. Não tem como mudar a sua, só posso mudar a minha. Talvez você está se inspirando, ótimo. Mas inspiração também não muda nada. Transpiração muda tudo. Então é o seguinte, vai pôr o vídeo aí, vocês dão conta de pôr? Eu queria uma explicação de vocês, para vocês entenderem o que é o sentimento. Você posta um vídeo com alta dádiva, com instruções poderosas, que poderia valer R$1 milhão. Ninguém comenta. Tem hora que eu olho para um vídeo, eu falo, como que um vídeo desse tem 140 comentários? Mas você põe coisa que mexe sentimentalmente, de forma automática com as pessoas, o que vai acontecer? Ah, machista. Não, filho. Às vezes estão ocupados demais com as empresas. Sua mulher tem um personal homem. Vai encaixar a mãozinha no quadril dela. Do jeito que você não pega nela, vai dar problema. É só usar lógico. Pessoa amiga demais. Sai de dentro de casa. Sai. Você quer viver mais e melhor? Aprenda coisas básicas da vida. Você vê um cara num podcast falar assim, ó, já acabou. Trainer, né? As traições, elas acontecem com pessoas que são íntimas. Ninguém quer dar pro inimigo. Você entende ou não? Não existe isso. A pessoa tem que confiar na outra, você entende? Aí você encontra todo dia. Tem gente agora puto, já querendo falar pra mulher, você vai demitir. Demita, moço. Tem que demitir, deixa eu te explicar. Você tá com raiva, eu vou te falar por quê. Não é do cara e da sua mulher, é porque você ouviu a parte do vídeo que eu falo que você não cuida dela. Esse é o principal problema. Se ela fosse cuidadinha, às vezes o cara não ia nem encostar nela, ela ia ser igual aqueles jumentos dando coisa. Não, lá em casa tá tudo bem já. O problema é que você não cuida. Deixa pra lá. Eu quero te mostrar isso aqui, ó. Você faz um vídeo legal, aí, não, pega um vídeo aqui que não dá nadinha, baixa aqui. Baixar ao contrário. Isso, olha isso aqui. 9,2 milhões. Postou hoje. Desce aí. Aí você vai falar um negócio massa pra caramba. Quer ver? Não, pode descer aqui. Isso aqui é uma live ali, ó. Tem muita gente. Tipo assim, você vai falar um trem bacana que muda a vida dos outros. Aí dá isso aqui, ó. Tá até bombado esse trem aqui. Não, eu tô esquecendo, nessa conta não tava assim não. Tá razoável. Só que tem coisa que vai falar que é fudido, dá 50 mil visualizações no mesmo lugar. As pessoas estão lá, mas se você der conta de mexer com o sentimento delas, elas vão responder. Eu tenho uma repulsa pessoal de opinião, mas sempre na legenda dos vídeos eu pergunto, qual a sua opinião?
Você sabe o que é opinião? Está configurado aqui, ó. Você pode configurar aí também. É aquela mercadoria vagabunda que quem emite não tem compromisso com o resultado final. Só que eu sempre pergunto, porque você está lá de bobeira, vendo um vídeo atrás do outro. Aí alguém pergunta, qual a sua opinião? Você fala, eu tenho que falar, senão eu vou morrer. Vocês conseguem entender o que é mentalidade de miséria e o que é mentalidade de abundância? Se vocês derem conta de mexer só na automação, isso chama automação sentimental. Se você conseguir desconectar a automação sentimental e reprogramar ela, vocês vão ficar loucos com o resultado de vida que vocês vão ter. Quer que eu te prove por quê? Porque quase tudo que está na sua automação sentimental não te faz prosperar. Quer ver? Alguém fala mal do seu cabelo, você fica ruim. Alguém fala mal dessa barriga sua. Já até arrumou a camisa, né? Eu não falei para você não. Não foi que eu falei não, moço. Você já está acusado, né? Você não. Você entende o que é o sentimento? O sentimento é um negócio absurdo. Se não for para o progresso, não entre nesse jogo, deixa para lá. Só que você importa. Esse negócio de elogio, esse negócio de crítica, está destruindo você. Tá ou não tá? Fala a verdade. Você vai ter que desconfigurar. Tem gente que não faz as coisas com medo de ser repreendido. É verdade ou não é? Esse sentimento é fajuta. Por isso que eu passo os remedinhos. Quer ver o remedinho emocional ou não? Quem tem necessidade de aprovação. Remedinho. Decepcione pessoas que vivem te aprovando. Pega uma listinha assim. Ó. Quem faz o piorando comigo é na primeira semana. Um monte de gente chora e manda imagem para mim com lágrima e fala, eu não dou conta de executar essa tarefa. Então tá, não vai prosperar. Porque é necessário que você decepcione aqueles que você tem que prestar continência, que senão você não dá conta de romper. Porque você sempre, quando vai fazer alguma coisa, você pensa, o que eles vão falar de mim? Então, para não ter mais esse sentimento, a reconfiguração é, você vai no prompt comando, aquela tela preta do Windows, decepcione C2./AL, todo mundo. Pegou ou não? Alguns aí entenderam o comando que eu dei. Decepcione, limpa o HD inteiro, a repartição C, tudo. Ou seja, quem tiver essa carteira de autoridade sobre você, você vai provocar uma decepção. Para quê? Para desprogramar a automação sentimental. Eu acho tão bom. Alguém pergunta para mim, sempre a imprensa, faz qualquer pergunta, eu sempre dou uma resposta que ninguém está preparado. O que você achou do fulano falando de você? Vai falar de quem? Eu estou hypado, eu estou número 1, fazer o quê? Vai falar de quem? Agora ele vai mudar, ele vai falar de outro, porque não vai ser eu, mas tanto faz para mim é uma honra. Os caras, não é possível que esse cara não me preocupe com isso. Não dou conta, eu só dou conta de usar a energia, não dou conta de absorver ela. Eu tenho que capturar, converter e canalizar. Absorver, eu vou ficar doente. Quem aqui dessa plateia já me segue mais de 5 anos? Levanta a mão. Vocês que me seguem há mais de 5 anos, viu alguma vez eu falando no Instagram que eu estava doente? Isso não impressiona vocês, não? Eu não fico doente. Pode ser que eu fique daqui para frente, não sei. Não estou dando a garantia para o futuro. Mas do jeito que eu programei minha cabeça, eu não consigo ficar doente. Passo cada uma que vocês não imaginam. E é rápido. Alguém foi fazer graça me perseguindo? Mandou alguém lá em casa, prender meus negócios, meu celular, meu computador, por causa de política. Alguém viu, não viu? Mesmo dia eu meti um churrasco lá em casa e vendi 40 mil livros por causa disso. Na mesma noite, eu abri uma live e falei, cada brasileiro vai ser um governante. 40 mil livros vendidos e churrasco meu. Aí alguém chegou lá e falou, mano, por que você pensa desse jeito? Porque meu sentimento, quem manda nele sou eu. Se alguém me persegue, presta atenção. Se alguém me persegue, você quer tirar a automação aí que não dá em bosta nenhuma? Fala a verdade, vocês morrem de medo de perseguição, sim ou não? Sim. Eu tenho prazer. Quer saber como ou não? É só instalar. Você vai ter que ir lá, formatar e colocar a coisa certa. Você tem que escrever o comando. O comando é assim, ó. Olha o comando da perseguição. Quem persegue é mais lento do que o perseguido. Aí dá enter. Se está perseguindo, Deus está rindo e querendo ver você ir mais rápido. Enter. Vocês querem escrever? Eu estou escrevendo. É só aceitar isso na cabeça de vocês. Ninguém persegue o mendigo na rua. O mendigo está lá. O mendigo, olha, acorda todo dia. Se ninguém, deixa eu falar, ninguém persegue o mendigo. O mendigo está lá, passa o dia inteiro, deita de novo.
E acabou. Quem que é perseguido? Deixa eu explicar uma coisa. Se você está sendo perseguido o tempo inteiro e tem algo surpreendente em você, você não para. Deixa eu te dar um código. Escreve esse código na cabeça. Driver mental, o nome disso. Se você vive perseguido, você é fudidão, você é o bichão mesmo. Por quê? Porque se não acabou a perseguição é porque você é bom de fôlego, bom de cardio, você é bom de corrida, você não para. Ah, não, tem 3 anos que minha vida tá boa. O que foi? Não tá perseguindo. Certeza que você não está cumprindo seu propósito, nem cresceu, porque é assim que funciona. Nessa terra não tem como você prosperar e cumprir o que você foi chamado sem ser perseguido. Se você der conta de entender só o que faz você ser perseguido, você vai desejar isso. E se eu abrisse a Bíblia para você e te provasse que perseguição é boa? Quer dar o enter? Marcos 10:30 é o código. Aquele que deixar, abre aí, deixa eu te mostrar para você entender o que eu uso na minha cabeça. Eu uso todas as bases lógicas, metafísicas, físicas, químicas, bíblicas e tudo. Empresariais, eu vou montando a configuração só sobre um assunto. Quando você define isso na sua cabeça, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai dar um resultado mais simples. Você vai parar de sofrer. Por que nessa geração está todo mundo doente com depressão? Quer saber ou não? Porque você é bom para atacar, mas é fraco para se defender. E o problema é que o fraco para defender, ele recebe do outro fraco o ataque muito bem feito. Só que no final das contas, ninguém suporta a defesa. Você está entendendo ou não? Aonde que nós temos que investir emocionalmente, como se estivesse indo para a guerra? Em defesa emocional. Você não precisa aprender a atacar emocionalmente os outros só para fazer pergunta, fazer grandes negócios. Mudar a mentalidade de alguém, você tem que aprender ataque. Para você conviver na vida não precisa. Você só precisa saber defender. Ali está escrito assim, ó, volta um versículo. Eu amo isso aqui, ó. Se vocês têm alguma ligação com Bíblia, vocês tinham que engolir isso aqui com farinha. Que não receba, volta um versículo fazendo favor. Garantia-lhes Jesus. Fala só assim, ó, garantia, fala garantia. Ah, então é garantido. Foi Jesus que falou? Se fosse eu, você podia até confiar que eu dou conta de honrar meus compromissos. Mas como foi ele, nem enche o saco. Já está garantido. Porque se eu morrer, talvez eu não cumpra. Mas ele morreu e continua cumprindo. Vocês pegaram o código ou não? Com toda certeza vos asseguro que ninguém aqui tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do evangelho, presta atenção, que não receba já no presente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 100 vezes em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades e com ele o bendito acelerador de partícula. Escreve a última linha de comando de perseguição. Acelerador de partícula. Quando você está acelerando as partículas, você vai aumentar a explosão e vai aumentar o tubo de luz e vai explodir. Como é que faz para explodir? Anota aí. Ser perseguido. Não é tão bonito quando você não entende o que eu estou falando? O versículo 29 falou, larga tudo em amor àquilo que eu te chamei. O 30 fala, vou te pagar aqui, só que eu vou ter que colocar um bônus. O acelerador de partícula. Vai ter que ser perseguido. Eu não sei explicar, eu queria ser uma pessoa normal e não consigo por causa desse versículo. Eu queria fazer tudo sem chamar a atenção de ninguém, sem fazer confusão nenhuma, mas não tem como chamar acelerador de partícula. Esse acelerador de partículas, ele tem um objetivo, explodir tudo. A criação foi feita assim. Saiu do buraco negro e processo de expansão. Você quer expandir? Tem que explodir o núcleo. E para isso acontecer, tem um acelerador de partículas, chama perseguição. Eu não entendo por que você não gosta disso. Esse deveria ser o desejo do seu coração. Colocar algo aí dentro e largar o que tiver para trás. A menina do Burger King tinha que estar aqui hoje. Vai sair o vídeo amanhã. Aí você vai ver ela falando. Por favor, não mostre o rosto dela. Como ela não logrou êxito, deixa manchadinho o rosto dela quando vocês forem postar, tá? Ela ia, foi diferente dela, da Natália. Ela estava dentro, mas na hora do vamos ver não foi. A Natália estava fora, mas na hora que viu os amigos empurrando, ela falou, nem sei o que é, só sei que eu vou.
Benditos são as Natálias que têm esse tipo de amigo. E coitada da outra. Eu não vou falar o nome dela, porque depois alguém vai pegar no pé dela demais. Ela não foi pelos amigos. Foi muito ruim ver essa cena. Deixe tudo. Oi? Ela usou como muleta, ela estava com medo, era um monte de sentimento. Só que você fica. Na hora que você assistiu o vídeo da Natália e da menina do Burger King, vocês vão tirar conclusões de elas são bobas demais. Vocês são muito mais. Porque vocês não precisam de um cara parar no drive-thru seu. Você que tinha que tomar a sua decisão. Você não precisaria de ninguém estar propondo alguma coisa para você. Você que tinha que propor para você. A minha esposa um dia falou para mim assim: não gosto que ninguém mande em mim. Então mande na sua vida. Porque se alguém está mandando é porque você não está mandando. Não precisa se preocupar. Eu também não gosto. Eu não deixo ninguém mandar em mim. Eu já descobri a fórmula. Para não deixar ninguém mandar em você, assuma a gestão da sua vida. Eu não aceito ninguém falar a hora de eu fazer as coisas. Então eu tenho que mandar na minha hora. Eu não aceito ninguém absolutamente falar um A para mim. Aí você fala, então o que tem que fazer? Eu mesmo falo para mim. Estava ali agora numa reunião comendo minha marmita, porque eu aceitei um desafio. Comida pesadinha, arrumadinha, e comendo. E aquela hora que chega, né, Hugo? A metade da comida você não quer comer mais. E eu olho para a comida e falo, eu tenho que comer, senão o músculo não cresce. Então come. Não estou conseguindo comer. Todos os dias estou perdendo esse prazer. Eu estou comendo menos do que eu comia antes em caloria, só que eu estou comendo mais comida. Eu não consigo entender essa matemática. A pessoa grosseira, logicamente falando, ela não entende. Meu cérebro fala, cara, mas é mais comida. Você não comia esse tanto de carne. Só que a carne que eu estou comendo tem menos gordura. E a comida é diferente, é limpa, só que é mais. Eu não como esse tanto de comida. Aí eu falo, mano, eu vou jogar essa comida fora. Aí eu penso, vai faltar esse negócio lá no final. O desafio lá no dia 60, vai faltar essa comida que eu jogar fora. Então eu vou fazer certinho. Eu fui num churrasco no aniversário, eu falei, eu sou fera demais, porque não tem como resistir um trem daquele. Você não sabe o que é um churrasco de rico, moço. Não sabe. É um churrasco infinito, é um trem que você não sabe o que está acontecendo. Eu resisti e bebi só água, fiquei olhando. Estou com água na boca aqui de lembrar. E estou sem fome. Sabe o que acontece? Se eu falei, está falado. Eu não quero que ninguém me cobre, porque eu me cobrei. Eu falei que eu vou fazer. E se eu falei, está feito. Eu lembro lá no Ultraman, quando eu estava correndo. É muito massa, mano. Você vai para uma maratona da Disney, eu recomendo que todos vocês esse ano façam uma maratona. Aí você pensa, Deus me livre. Seu sentimento é errado, você é capaz. Se você falar que não tem uma perna, você consegue. Se você falar que tem duas, você tem que tomar um tapa no meio da cara de falar que não dá conta. Porque eu vi várias pessoas sem perna fazendo. Ou seja, se as duas pernas tiver aí, filho, vai andando, mas faça os 42 quilômetros. Porque isso vai mudar o seu sentimento em relação a você. As melhores formas de reprogramar o cérebro não é na teoria, é no desafio. Fiz 7 maratonas já. Eu quero fazer uma maratona para cada ano. Então até 2030 eu vou igualar a minha quantidade de anos com a quantidade de maratonas. Eu sei de uma coisa, meu último ano de vida eu vou fazer meu último ano de maratona. E se não conseguir fazer é porque eu morri. Ou seja, tá tudo bem. Acabei de pensar um negócio aqui. Eu vou ficar fazendo 2 a mais. Ou seja, eu vou deixar pago o ano que vem para falar pro corpo, não vai morrer não. Já paguei. Sabe o que acontece? Na maratona que eu fiz em Orlando, na Disney, eu fiz um desafio a semana inteira. Corri todos os dias. E o último é a maratona. Tinha 35 mil pessoas inscritas. Muita gente, né? Fui pro Ironman no México, tinha 2.200. Fui pro Ultraman, 14. Dos 14, só 4 pessoas atravessaram a linha de chegada. Eu estava entre as 4. O que eu fiquei pensando o tempo inteiro nessa prova? Eu não sei se você gosta de agonia. Eu amo a agonia. Fala comigo assim, ó. Agonia é um sentimento. E cada um tem um. Vocês entenderam, não? Você tinha que ver um youtuber famoso dos Estados Unidos, fazedor de bolo. Ele começou a prova nadando melhor que eu. Aí eu falei, vai, Gorinha, você vai ver onde você vai parar.
Isso aqui é fácil demais. Cada volta, gritaria, tse que, tse que, tse que, tse que. Entrou na madrugadinha em cima da bicicleta, travou que ele nem mexia. Gastou todo o sal da janta. E começou a chorar. E os caras filmando com edição de Netflix. O cara saiu. E o outro saiu. A outra foi para UTI. Vocês estão entendendo? 452 quilômetros. E eu na minha aqui, ó. Chovendo. Tchau! 1h da manhã. Estrada bicho atravessando. Eu deitei na minha bicicleta e ficava orando em línguas 1 hora. Aí do nada eu falava, vou cantar um Zezé de Camargo. Não, Zezé não. Agora eu vou fazer isso. Aí eu vi um outro. De vez em quando passava um cara assim na chuva. E eu falava, o que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a surtar. Só que eu falei, eu só não posso parar de pedalar. Entrou a chuva violenta. Eu continuava pedalando e eu ficava mais louco ainda. Resumindo, eu fiquei 14 horas em cima da bicicleta pedalando. Só lembrando de uma coisa, eu amo agonia. Foi engraçado que eu fiquei em primeiro lugar na prova, na bicicleta. Eu saí da bicicleta, dormi, acordei e estava em segundo. Fui correr. A pior parte de todos, meu tendão inflamou e não fazia esse movimento aqui, ó. Tive que correr 84 quilômetros com o pé amarrado. E aí, o que você acha? Nada. Eu falei que ia fazer e vou fazer. E fui arrastando o pé. Vai sair um documentário ainda. Na horinha certa, está quase pronto. Eu falei que eu tinha que fazer aquilo e eu vou fazer aquilo. E agora eu vou para uma prova nova. Essa é 452 quilômetros. Eu vou para uma prova de 1.200 quilômetros. Eu acho bonitinho demais seu sentimento. Nossa! Posso te falar? Para você chegar lá, corre 5 quilômetros. Depois vai para 10. Depois vai para 21. Depois vai para 42. Depois vai para 80. Depois vai para 200. Depois vai para 300. Depois vai para 400. Sabe onde é o fim? Eu estou patrocinando um atleta que é campeão mundial. Daniel Oliveira. Olha o feito dele. 20 Ironmans seguidos. Para quem não sabe, eu fiz um Ironman em 9 horas e 46. Ele fez 20 seguidos. Contínuos. Sem parar. E agora nós estamos patrocinando ele de novo. E ele vai fazer a prova mais assustadora da Terra. 30 Ironmans seguidos. E eu vou fazer os meus 5 Ironmans nisso. Nessa mesma prova, se der tudo certo. Eu vou fazer meus 5 Ironmans nessa prova. Seguido, um atrás do outro. Por que você está contando essa história? Essa é a minha. Qual que é a sua? Qual que é o seu desafio? Como você está reprogramando sua cabeça? Voltando todo dia no mesmo lugar? Fazendo a mesma coisa todo dia? Lutando incansavelmente por uma estabilidade que não existe? Conversando com seus amigos que ficam só te cornetando e nenhum te deu uma ideia de negócio, não te deu uma ideia para você mudar, só fica te criticando? Não, Marcelo, porque as críticas são bem-vindas. Aí a Inês dos Santos escreve ali no YouTube, Marcelo, você só fala das corridas, muda de canal, filho. Vai assistir Ivete, vai fazer qualquer outra coisa. O problema é seu. Não gostou do que eu estou falando, mude de canal. É isso que... A gente precisa só amadurecer, não é você regular minha vida. Minha vida é essa. Ué. O canal não é meu, que você está aí? Tem mais de 5 milhões de canais no YouTube, filho. Vai lá. O Jô escreveu, tudo isso é vaidade. Você está querendo o que aqui? Ser notado, por isso você escreveu, então seu comentário também é vaidade. O que muda do seu comentário para a minha fala? Só tem um problema, se você está com vaidade, eu estou com vaidade, pelo menos o resultado eu tenho, você não tem. Porque nós nem estamos ouvindo falar de você. Consegue entender ou não? Vamos equiparar, eu estou com vaidade, você está com vaidade, mas pelo menos você tem resultado? Não, então faça a sua vaidade virar resultado. Cuidado, eu vou dar um conselho para vocês que às vezes se enganam com a Bíblia. Não fique admirado com o Salomão de Eclesiastes. Quer dizer, não fique muito empolgado com o Salomão de Provérbios, porque senão você vai ficar muito chateado com o Salomão de Eclesiastes. Em Eclesiastes, Salomão já estava num outro rolê. Se você não entender o que é o sentimento e a temperatura do negócio, você vai ficar sem fazer os dois. Nem em Provérbios, nem em Eclesiastes. Ele mesmo escreveu, melhor é o fim do que o começo. O fim dele foi péssimo. Eu não quero fazer propaganda negativa do Salomão, mas eu não me apegaria no Salomão de Eclesiastes. Mas faria tudo o que o Salomão de Provérbios mandou fazer.
O de Eclesiastes estava cansado da vida, desobediente. Ele fez coisas que Deus mandou ele não fazer. Ele estava sacrificando criança, ele estava adorando a um Deus chamado Moloque, ele estava fazendo coisas que não são muito legais para nós. Então eu daria uma ponderada para você não empolgar demais. Eu vou abrir para perguntas aí, vai lá. Abre para os conselheiros primeiro. Espere só um pouquinho. Os conselheiros aí querem fazer pergunta? Vai lá, no microfone. Os conselheiros primeiro, depois os demais aí eu abro. Me arruma? Ah, já tem aqui. Boa noite, Pablo. Boa noite. Carlos Amadeu. Fala, Amadeu. No lançamento agora, que eu estou fazendo, do meu produto, e é com mentalidade. Quais são os três principais drives que você diria para mudar? De mentalidade? De mentalidade, pobre para rico. De pobre para rico? Decisão e condição, abundância e escassez, balanceamento e equilíbrio. Sabe aquilo que você viu na mentoria, a última? Foi ontem, né? Foi cedo? Foi ontem? Foi ontem. Eu te mostrei os drivers mentais que eu uso. Sim. Esses três que eu te falei são fundamentais para já dar um tranco. É como se você pegasse um carro sem partida de chave, você põe na segunda marcha, precisa de embreagem, empurra e solta, ela pega. Esses três aí já viram uma mente. Eu vi que estava faltando só isso aí. E quando você jogou pra gente lá, eu vi que foi excepcional, todos. Cara, se eu pudesse ensinar só uma coisa, eu só ia ensinar driver mental. Só para pessoas. Só que tem driver, por exemplo, você pode confiar 100% em mim. Você só vai ficar com a parte teórica do negócio. É como se você tivesse a peça com rascunho de um motor, mas não tem um motor. O motor precisa ser construído. Tá certinho o que eu te falei, só que você precisa testar. É a mesma coisa do Einstein. O Einstein era um teórico, ele não era um prático. Em química, em nada. Ele era teórico. O que é o teórico? Ele acredita que aquilo funciona, desenha, e algumas coisas só funcionaram 50 anos depois. Só 50 anos depois. Ou seja, não tinha nem gente capacitada para praticar a teoria do Einstein. Se o Einstein ele foi teórico de coisas que só foram praticadas depois de 50 anos, imagina as teorias que Deus escreveu na Bíblia. Tem gente que levou milênios até hoje não sabe como é que resolve. Ou seja, você precisa viver essa experiência, para você destravar isso na prática. Lá fala que você vai comer o melhor dessa terra. É teoria na sua vida ainda, você tem que destravar isso na prática. Lá fala para você ser forte e corajoso, você ainda é medroso e fraco. O Hugo tá ali, ele treina comigo todo dia, é um fisiculturista. Aí ele fala, vai, mentaliza a dor. Que dor, irmão? Você não tem problema com dor não, meu problema é falta de força. Eu tenho discernimento e clareza do acontecimento. Eu estou lá levantando um negócio, não estou sentindo, ai que dor, isso aqui é uma dor. Não é dor, não tem força para levantar mais. Acabou a força. Ou seja, a força precisa ser expandida. Olha que doideira. Eu falo para ele, pode pôr para derreter aqui. Se você não me quebrar, eu faço qualquer coisa. Vamos embora. Pode pôr peso, pode fazer o que você quiser. Só que chega uma hora que seu músculo, chama a maturidade muscular, não consegue mais levantar, ou seja, significa para e descansa. Vai ter que descansar. Senão não adianta, vai ter rompimento do músculo. Estava lá no aniversário hoje, um senhor que é cardiologista, foi jogar, rompeu o bíceps dele jogando basquete. O que é isso? Falta de força. O músculo dele grande assim, mas faltava força aqui. Não quer dizer que você ficou treinando e está forte. Então você tem que aprender a ser forte. Por isso a palavra fala assim, ó, seja forte e corajoso. Corajoso é se jogar, força é treinar. Você tem que ser treinado para ser forte. Não tem ninguém que do nada ouviu uma palestra e falou, não importa mais com crítica. Não tem como, você vai ter que treinar. Vai ter que aumentar a força para suportar isso. Está entendendo ou não? Próxima pergunta. Aqui, Pablo. Fala, Petros. Pablo, como que eu consigo controlar um pouco a emoção para entrar em novos desafios? Eu tenho sentido vontade de entrar em muitos desafios ao mesmo tempo. Como é que você faz essa gestão de emoção? Cara, quando você está num período assim de turbilhão, vai entrando em tudo. É mesmo? É. Depois você vai desacelerando e escolhendo. É verdade. É porque você está numa mentoria comigo. E aí você fica vendo isso aí tudo acontecer. Sim. Eu entrar em tudo mesmo. Vai de cabeça e deixa rolar. De corpo inteiro. Cabeça é pequena pro negócio. Tem que ser o corpo inteiro. Boa. Aí o que acontece? Você vê os resultados, fica aquela empolgação. Agora, peraí. Vamos daqui para frente, vamos seguir isso aqui. Aí depois você escolhe de forma cadenciada. Mas quando você está nessa fase, eu estou respondendo para você, não para a internet, nem para outra pessoa. Beleza. Para você que está imbuído numa mentoria igual o conselheiro.
Por exemplo, você correu aquele dia no triatlo, não correu? Sim, graças a você, que eu não ia. Você não ia? Mudou muito a sua cabeça, não foi? Demais. Você foi lá na África e você estava com um tornozelo desse tamanho, mas você estava ajudando a construir ali. Foi assustador para você, não foi? Foi top. Cara, aquela subida no palco que você subiu no aniversário, as coisas que você está fazendo, você não sabe o campo de energia que você está atraindo. Sim. Então você vai juntando, só que daqui a pouco, na hora que você entrar num grau de maturidade, você não vai precisar ficar fazendo tudo na doideira, porque você já juntou energia. Pode crer. Você entende ou não? Uhum. Você contratar aquele funcionário que eu fiz o recrutamento lá dentro para você, aqueles negócios, tudo está tendo ajuste na sua cabeça. Todas as coisas que você está fazendo estão mudando a sua cabeça. Depois você escolhe uma e o campo de energia está mais alto, você resolve tudo mais rápido. Para quem está assistindo pela internet, é uma conversa que eu respondi para ele. Não é, ele está falando um trem para eu fazer, eu vou fazer tudo. Não, você vai se fuder, ué. Você não está nesse ambiente seguro para isso, você não está num lugar sendo instruído, não dá para fazer tudo, no seu caso dá. Depois, na hora que você juntou esse campão de energia, mira numa coisa e vai só em uma. Sacou? Se prepara para dar trabalho para você no fisiculturismo, viu? Bora. Quando Você tem uma falou equipe isso aí, top. vamos ver. Oi, Pablo. Sérgio Senna escreveu assim: se o Papo tiver coragem de me chamar para La Casa Digital, eu terei coragem de largar a faculdade de medicina. Simples, velho. Grava o vídeo. Grava o vídeo e me põe uma hashtag aí. E faz esse vídeo chegar até mim. Grava um vídeo sempre provando para todo mundo. Fala assim, ó. Se o Marçal me chamar para La Casa Digital, eu largo medicina. Aí você vai ver o que vai ser meu vídeo. Eu vou pegar seu vídeo e vou gravar um vídeo embaixo. Estou esperando o seu vídeo. O problema é que você não tem coragem de contar para sua audiência. Você tá achando que é eu que tenho que tomar a decisão por você. Eu já tomei a decisão. La Casa vai acontecer. Você é um forte candidato se fizer a coisa certa. Eu gosto de gente doida. Vai lá, próxima pergunta. Oi, Pablo. Mel, Oi. tudo bom? Oi, Mel. Tá acabando a turma 6. Dos conselheiros. E a gente não teve despedida. E eu quero saber como é que vai ser a nossa confraria, como é que a gente vai fazer para continuar contigo. Gente, é maravilhoso os conselheiros e a gente quer continuar com você. Agora é promessa. Semana que vem eu divulgo isso aí. Tá bom? Vai ser top. A gente vai estar junto aí. Alguém perguntou, como amar a agonia? A agonia que te faz crescer, a agonia que faz você resistir sentimento ruim, a agonia que faz você não parar. A agonia é um negócio que você precisa de ganhar força com ela. Eu fico rindo quando eu tô com agonia. Então, assim, eu vou cortar aqui a transmissão e vou falar, vou fechar aqui, tá, o microfone, só para falar para quem tá aqui ao vivo, rapidinho. Tá vindo, eu falo, pra que eu tô mexendo com essa bosta de novo? E tá lá, ó. Eu falo, toda vez, eu deixo meu cérebro falar. Aí ele fala assim, nunca mais você vai mexer com isso. E meu cérebro é muito interessante, ele fica fazendo as contas. Você é bilionário, você não pode mexer com isso, não sei o quê. Põe os outros pra fazer, patrocina. Mas pra quê? E eu sem ar já. E eu falo, foda-se. Você sabe o que eu faço com a minha mente? Eu te ensino como é que faz para passar agonia. Quando eu vou fazer esse tipo de negócio, começa a me dar agonia, eu começo a contar uma história. Aí, enquanto eu estou numa prova, eu olho lá na boia da frente e começo a falar. Cavalaria. Atacar. É lá naquela boia. Aí eu falo, vamos. Tem hora que eu começo a rir dentro d'água, assim, ó, na hora de soltar o ar. Eu fico... Eu não dou conta de deixar minha mente vazia, porque senão a agonia corrói ela inteira. Então, quando eu chego com a cavalaria, agora eu falo, agora manda os caças, agora vai ser ataque aéreo. E minha cabeça fica só nessa lombra. Enquanto isso eu vou remando. Monta na bicicleta, história. Põe um tênis de corrida, história. Quando termina, mais uma história, que eu atravessei a linha de chegada. Então, para vencer a agonia, uma das coisas mais poderosas que eu conheço é um remédio, contar história para o seu cérebro. E eu posso te garantir, eu vou sentir essa agonia daqui a poucas horas.
E eu vou lembrar que falei isso, vou desistir do que eu falei, vou falar essa última vez, e eu vou contar outra história, e eu vou terminar essa história e vou falar, vamos para a próxima história. Quando eu terminei o Ultra, eu fui ser condecorado lá com os americanos, lá na Flórida, aí eles falaram, o que você tem a dizer? Eu falei, 452 quilômetros é coisa de maluco. No começo, parece impraticável, mas é só uma história para quem atravessou a linha de chegada. Parecia o fim do mundo para quem estava começando. Mas quando eu cruzei aquela linha... deixa eu te falar, você não sabe o carinho que eu tenho pelo sol e pela lua. Né, Henrique? A gente chegou no escuro, o sol fez assim, ó. Começou a sair na beira da água, o sol. Eu comecei a nadar, o sol grudado na água. Aí foi. 3 horas e 53 de nada. Aí depois eu fiquei o dia inteiro pedalando. Ó o sol. A lua saindo. De novo o sol. E a lua de novo, mano. Você pensa você ficar correndo 2 dias praticamente. Da hora que o sol subiu, foi dois rolês desse. Sol subiu, desceu, lua subiu, desceu, lua, o sol subiu de novo e a lua desceu. Ali acabou a prova. Como que você acha que sua cabeça vai ficar? Qualquer coisa que alguém mandou fazer, eu falo, só, mas só. Então você vai notar um negócio assim, ó, preciso de desafios que vão expandir a minha mente, mas não é teoricamente, é fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu acho tão bonito na internet quando alguém fala, ele mente, como que alguém faz um jejum de 100 horas? Quantos aqui no auditório fez o jejum de 100 horas comigo? Levanta a mão, vocês estão aqui dentro. Ó. 7 dias. Olha lá, ela passou das 100 horas. E aí a gente faz, só que é com 100 pessoas. Só que eu entendo a pessoa que fala que eu sou mentiroso, por quê? Porque ela vive do lado de gente fraca. Eu, pelo contrário, eu só vivo do lado de gente que aguenta. Então, se você souber quantas pessoas fizeram o mesmo jejum, 100 pessoas. Você olha no seu bairro, ninguém dá conta. Eu te entendo, ué. Tá vendo? É mentira. O outro, como que ele acalma o piloto do helicóptero? Mano, você já andou de helicóptero? Não. Você entende inteligência emocional? Não. Você pilota helicóptero? Não. O helicóptero é seu? Não. Entendeu? Você soma 4 pontos. A pessoa não tem nenhum. Mas ela fala, como? Você não tem nenhuma experiência, você nem entrar no assunto. Mas se você fizesse pergunta, beleza. Como que foi? Simples, uma luz acendeu. Eu fico calmo no momento de pressão de agonia. Fui falar pro cara, o cara tem problema emocional, por isso não pilota mais para mim. Ele apavora, ele tem problema. Eu falei que relaxa, eu tô aqui, filha da puta. Vamos terminar o rolê. Só que o que é o problema? Você imagina quem julga uma história dessa? 2 perguntas que eu tenho para os jogadores. Você sabe que na formação de piloto não tem módulo de inteligência emocional? Sabe ou não? Você sabe que a pessoa que falou, calma, relaxa que eu estou aqui, é uma das pessoas, talvez é o brasileiro que mais escreveu sobre inteligência emocional na história do Brasil? Estou falando escreveu, não estou falando falou não, escreveu. Uma das pessoas que mais estuda o cérebro no país? Não. Se você fizesse pergunta, não ia ser mais elegante a sua vida? Só que eu não sei, eu prefiro te encher o saco. Que a minha vida é ruim, eu pelo menos queria fazer a sua ficar igual a minha. Tá tentando acertar a pessoa errada. Se vocês quiserem prosperar de fato, para de encher o saco, principalmente dos assuntos que você não entende. Vai crescer, vai amadurecer. Não sabe de nada ainda na vida. Simples. Se você fosse simples, você ia ser igual um cara que avisou o piloto lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram um vídeo, dois helicópteros batendo um no outro. Quem foi que avisou o piloto? O cara de trás. Que o piloto de hoje em dia mexe no celular. Ele está aqui mexendo, o cara viu o outro helicóptero vindo, tocou, mas não deu tempo, colidiu os 2 helicópteros. Cara simples, quem está atento pode avisar qualquer pessoa de uma merda. Entende ou não? Mas as pessoas insistem em serem doutoras em assuntos aleatórios. Cadê a vivência? Nada. Cadê os drivers mentais? Nada. Cadê o resultado? Nada. Não, mas eu quero dar minha opinião. Eu preciso me livrar dela. É como se a opinião fosse um demônio. Ela só quer se livrar da opinião.
Vai, tem mais alguém querendo fazer pergunta? Pablo, 2 perguntas. Vai. Primeira, dentre os desafios que você já se colocou para fazer, qual deles foi pior e que, se existiu algum que você pensou, esse eu não vou conseguir? Dos que eu estava fazendo, nunca pensei isso. Mas, por exemplo, eu já desisti umas 5 vezes de subir o Everest. Eu ainda não fui, você entendeu ou não? Entendi. Por que eu desisti? Um dia eu caí da poma esquiando. A poma é aquele ferro que você segura, coloca aqui nas pernas para você subir a montanha. Sem cadeirinha, só uma poma que chama. Aí eu caí de uma, e aí eu falei, eu não vou voltar, tá quase no final. Eu vou escalar. Aí eu fui subir uma inclinação assim. E a falta de fôlego em 50 metros de subida me deixou sem oxigênio no cérebro. Aí eu comecei a gritar. Nunca que eu vou subir o Everest. Eu não dei conta de subir 50 metros. Imagina 8.849. Aí ali eu surtei. Deu um surto. Chamei os meninos. Quer esse trem de Everest? Os caras, agora ele vai passar. Eu gosto de desabafar, sabe? Sim. É igual processar os outros. Eu nunca processei, mas eu sempre falo que eu vou processar assim, do lado dos advogados aqui do grupo. Pode processar! Aí eles ficam tudo calados assim. Aí eu, não, esse vai ser o primeiro. Ele tem que ter o primeiro. Aí, espera uma hora. Você não fez nenhum documento não, né? Não, deixa isso pra lá. Vai. Segunda pergunta. Como que faz para nós, conselheiros, termos a chance de participar da La Casa? Ixi. Não, participar, vou deixar vocês Não, irem lá um participar dentro, né? Ser tem- um dos 36. Tem que gravar um vídeo. A gente já gravou, Sério? já. Não, vocês vão participar A de gente ver pode o ter um back-office desafio lá? entre os conselheiros. O que você acha? Vamos ver. Vou pensar. Beleza, obrigada. Vou pensar. Se fosse não, já falava não. Vou pensar. Então tem chances. Tem. Se gravar o vídeo, aumenta exponencialmente. Beleza, já está gravado. Então pronto. Vai lá. Pega o microfone aí. Pode? Pablo, você falou que para prosperar, uma parte é doar. Eu queria saber como que funciona a oferta para você, se é realmente 10% de todo o dinheiro que entra. A oferta é tudo, né? A principal oferta que a pessoa pode dar é do coração. Você está falando de 10%, você está falando do dízimo. O dízimo é de caráter religioso e eu acredito que quem está num ambiente religioso, participa dali, é abençoado ali, ela não é que tem, mas é interessante ela sustentar aquilo onde ela está sendo alimentada, entende? Você dá 10% para o garçom, você pode dar 10% na igreja com maior tranquilidade. Aí você fala, mas os 10% é de tudo que eu ganho, mas aqueles caras estão dando tudo que eles têm também para te servir. Agora, uma pessoa que não se obriga a estar num lugar desse, ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Se for pegar o Novo Testamento inteiro, Paulo explica uma coisa, Jesus não dá instrução sobre isso, é um alerta aos fariseus, só um alerta. Paulo fala para dar de acordo com a medida da sua prosperidade, né? De acordo com o que está no seu coração. Agora, a pessoa tem um coração de escassez, ela não dá conta de dar de acordo com o correto. Eu aprendi o seguinte, eu não dou oferta pelo que eu tenho, eu dou de acordo com aquilo que eu quero alcançar. Esse é meu coração. Então, oferta é princípio, primícia é princípio, dízimo é uma regra. E se você faz parte de um grupo religioso, eu sugiro que você faça, porque vai abençoar tantas vidas ali, que resgata mais vidas. Agora, você está num ambiente que é estéril, eu acho que tem alguma coisa errada lá. Não é uma crítica, é um alerta. Cada um faz o que quiser com o seu recurso. Tá? Mas faz muito sentido, se você alimenta no lugar, você pagar por isso. Faz muito sentido. Eu acho que isso te abençoa e faz você ficar mais generoso ainda. Hoje, eu não sou religioso, mas eu vejo que, por Deus me abençoar, eu tenho o dever de abençoar alguém. Tipo, como que eu posso... Eu também tenho esse pensar da dever, forma chama certa? transbordo. Como Deus me abençoa, Ele não mandou dinheiro do céu. Toma aqui o dinheiro. Então eu tenho que dar dinheiro. O Senhor me deu uma energia, me deu clareza, me deu luz. Eu tenho que transmitir isso. Eu estou fazendo isso agora. O transbordo para mim é infinito. Eu não paro de fazer isso. Mas você vende, mas tem muito mais gente. Deve ter mais de 11 mil pessoas nas redes sociais aqui agora, assistindo, e elas não estão pagando. Vocês pagaram para estar aqui presencialmente. Tá bonito esse auditório, né? Essas madeiras aqui custou dinheiro, esse painel custou dinheiro, eu que paguei.
E é interessante, a pessoa de lá não está usufruindo desse ambiente, esse carpete é caríssimo, esse carpete é caro. Caro não, porque ele dá ROI, eu acho ele no preço. Mas essa logística toda, vocês pagaram por ela. Por quê? Se dependesse de mim, eu poderia só estar na garagem da minha casa. Vocês todos não estariam aqui. Só que tem uma diferença para quem está aqui. A energia humana é diferente. Você está num raio de 7 metros no meu campo almático, você está entrando numa atmosfera. É diferente do online. Entendeu ou não? Pablo, Vocês pagaram por isso. Só mais uma pergunta. Aí é consultoria já. A última. Qual seria o hábito que você considera importante desde a Brasil Telecom até hoje que te faz prosperar? Repetir tudo que eu falei que eu ia conseguir, eu repeti até conseguir. Mesmo com 100% das pessoas que eu amo contra mim, já aconteceu. 100%. 100%. Teve um momento, eu sei que é triste, algumas pessoas que eu amo pedem para eu não fazer isso, mas eu vou falar. Eu já tive 100% de gente contra mim. Dos que amam e que odeiam. Então, meu coração falou, não vou arregar. Então, eu acho tão bonito quando alguém fala, temos que parar o Marçal. Então, eu vou te dar a dica, anota aí. Só Deus pode me parar. Então, você tem que convencer ele. Não precisa fazer nada, nem gasta dinheiro. Só ele. Fala o que quiser, não estou nem aí. Quanto mais persegue, mais distante eu fico de um tanto de gente, vocês nem têm noção. Só tem uma chance, eu deixo essa chance em aberto para qualquer pessoa. Só tem uma forma de eu parar o que eu estou fazendo. Só se quem me chamou mandar eu parar. Historicamente, na Bíblia e fora da Bíblia, eu nunca vi ele mandar ninguém parar aquilo que ele mandou começar. Fala, Pablito, beleza? E aí, man? Beleza. Na educação dos teus filhos, como que tu tá fazendo para distinguir teu treinamento, né, você, Pablo, e os talentos que tu sente que vem já de fábrica, digamos assim, deles, né? E tu tem 4, eu só tenho uma. Como é que tu vê essa... Cara, eu acho que a maior graça da vida é ter muitos filhos. A maior de todas. Não é ter muitos aviões, não é ter muitas empresas, não é ter muitos amigos. A maior graça da vida é ter muitos filhos. Porque isso te obriga a ter uma capacidade de leitura absurda. De não dar uma criação para eles, mas de treiná-los na sua individualidade. Às vezes eu olho para cada filho meu me irrita numa coisa. Não sei se vocês sabem disso. Cada um. E aonde eles me irritam é onde eu dou mais atenção para eles. E eu falo, eu vou ajudar vocês nisso aqui. Então tem um que é muito irreverente. Tem um que é muito explosivo. Tem um que é muito desconectado. E aí eu não vou ficar falando que se eu falar uma, vai dar errado, né? Se eu falar ela. Mas o que eu faço? Eu já senti esse cheiro do coração deles. E eu me sinto muito abençoado de ter filhos que têm propósitos já clarificados para mim. E eu já tenho contado isso para eles. Então, por exemplo, ao invés de fazer todos terem o mesmo comportamento, eu ensino todos a medirem o bom senso, ou seus sensores. Eu ensino eles a comprar sensores. Comprar mesmo. O que é comprar sensores? É praticar coisas novas. Então, tem um sensor de postura. O jeito que você senta, o jeito que você fala, o jeito que você come, o jeito que você fala com as pessoas. O jeito, por exemplo, você tem que ensinar homem a tratar a mulher como mulher é, senão ele trata a mulher igual homem. Aí depois ele vai para o casamento, acabou a vida dessa mulher. Ou seja, eu tenho que treiná-los de acordo com aquilo que eles são, com aquilo que eles foram chamados, é a identidade e o propósito. E é muito interessante, porque tem um lá que é generoso pra caramba, mano. E sempre que, não sei se vocês perceberam que ele estava assistindo uma live que a Carol estava dirigindo, foi ontem, eu acho. Alguém estava assistindo essa live? Você estava assistindo, acho que você ouviu. Eu falei assim, fulano, senta lá atrás. Não, não vou. Aí eu virei pro outro, vai você. Não, também não vou. Sabe o que aconteceu? O mais generoso sempre resolve o problema. Deixa que eu vou. E eu sempre falo para ele, eu reforço que ele é o mais generoso, não é para passar figa nos outros, é para ele virar o ponto de modelagem para os outros. Você sempre é o mais generoso. Não é para criar competição, ninguém é dele. Naquilo que um é governantezão brabo, no outro que é fazedor de pergunta, eu fico estimulando eles para modelar uns aos outros. Mas é interessante, não dá para todo mundo ter o mesmo comportamento, porque ninguém tem a mesma personalidade, ninguém tem o mesmo caráter. É bonito quando você vai acusar o filho de alguém que você fala assim, é igual o pai. O caráter não é formado pelo pai, é pelas decisões da pessoa.
Meu filho pequenininho, um dos 4, gosta de roubar no baralho. E você já jogou comigo, Petro. Se roubar no baralho, eu meto a porrada. Eu mando levantar, mando ou não mando? Nós já jogou baralho, o cara fez gracinha. Pode sair, não vou jogar com você mais não. Você pode falar o que você quiser. Roubou aqui, vai levar. Ou falou que roubou e não roubou também. Eu não gosto de jogar. Eu sou muito duro com isso. Eu gosto de divertir, entrar na sua cabeça, desparafusar ela todinho, beleza. Mas roubar no baralho, você não vai ver eu fazer isso não. Aí eu peguei um filho meu fazendo isso. E eu ficava vendo e não falava nada. Depois só nele. Cheguei, mano, eu sei que você está roubando baralho. Eu posso falar? O esporte molda caráter. Eu tô jogando com os meninos e dominó. Aí eu faço de tudo ali, né? Entro na mente deles, para a Isabela ganhar, que é a menor, 2 anos. A Isabela já ganhou algumas vezes no dominó. E ela é espertinha. Aqui, papai, e eu... Ganhou! Aí eu olho para a cara dos 3 e falo, palmas. Aí eles, não. Então ninguém joga mais nessa casa. Se você não aprender a aplaudir os vitoriosos, você não vai ser um vitorioso na vida. Então você pode aplaudir. E tem que forçar isso. Treinar. Você tem que ver, sempre o que gosta de ganhar mais que todo mundo é o que não aplaude. E a gente fica lá esperando. A gente só vai continuar depois que você aplaudir. Muito bom. Vamos continuar a jogar. Ou seja, quem é que forma o caráter? Só para você entender, eu sou o treinador, mas se ele não decidir bater palma, não vai crescer em caráter. A coisa mais absurda que eu conheço para formar caráter é jogo e esporte. Que para mim todo jogo é um esporte. Hoje eu estava no aniversário de um bilionário da educação e ele falou para mim da história dele, me chamou para jogar basquete, por isso que eu estou com esse tênis de basquete. Aí ele falou, o basquete mudou minha vida. O cara é bilionário, já foi pobre também. E ele falou, foi o basquete. Não foi o basquete, foi o caráter que foi formado jogando basquete. Você aprendeu a disciplina, caráter, molda, o esporte molda a disciplina. Moldou a explosão, moldou a repetição. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. O caráter, se você entrar num esporte, um esporte é o suficiente para moldar seu caráter. Então faça esporte, põe seus filhos em esporte. Você entendeu ou não? Por exemplo, você desiste mais rápido do que eu. Por que você não desiste, Marçal? Porque eu fiz um esporte mais longo que o seu. Eu estou vendo o Everton ali, ó. O Everton fez também Ultraman. Não deu conta de terminar. Não deu conta. Saiu com hipotermia da prova. Ele estourou o tempo na bicicleta. Você tem que ver que tristeza que foi ver esse homem. Quantas horas você ficou em cima da bicicleta? 21 horas pedalando. Eu pedalei 14. Fui o número 1 da prova de pedal. Ele ficou 21. Quando ele desceu, eu nunca vou esquecer aquela cena. Você estourou o tempo. Faltando uma volta, né, irmão? Estourei em 20 minutos. Ele perdeu por 20 minutos. Se ele pedalasse um pouquinho mais cada volta, ele conseguiria ter terminado a prova dentro do prazo. Na última volta dele, eu estava emocionado, eu já estava correndo. Ele passou por mim, eu fui lá, dei um abraço nele e falei assim, mesmo que não esteja valendo, continua. Empurrei a bicicleta dele, ele foi. Aí ele foi, pedalou, depois você ficou com hipotermia, né? Teve uma febre e hipotermia logo depois. Aí ele ficou no chão, não conseguiu terminar a prova. O Nésio Monteiro foi tirado da prova pelos médicos. A gente pediu para o médico tirar porque ele não para. Ele estava destruído. O Thiago Rocha também não conseguiu sair da bicicleta. Foi da bicicleta, o Thiago? Não, foi do tempo de corrida. Resumindo a conversa, a gente foi em 5 brasileiros, só eu e o Henrique Câmara que conseguiu terminar. Só que o Thiago, no outro dia na premiação, ele ficou olhando e eu falei assim para ele, Thiago, quem é que manda na sua mente, nos seus resultados? É essa prova que falou o horário ou é você? Aí ele falou na mesa assim, ó, eu. Então sai daqui agora, volta lá para aquele parque e termina essa porra dessa prova agora. O Thiago terminou e foi para lá, vai ouvindo. O Everton ficou ouvindo e falou assim, você acha que rola eu terminar a prova? Quem é que manda na sua vida, não é você? Sabe o que aconteceu? Quantos dias você levou para terminar a prova, Everton? 3 dias. O Everton ficou 3 dias depois da prova para terminar a prova. Foi lá e terminou a prova. O Thiago Rocha... O Thiago Rocha, ele terminou a prova e o cara ficou sabendo. Depois do prazo. Você sabe o que o dono da prova fez? Pegou uma carreta, pegou a bandeira do Brasil, foi lá sozinho pro parque, viu o Thiago correndo no parque. Pegou uma caixa de som, ligou o hino nacional
balançou a bandeira e falou, você é fera demais, tá aqui, ó. Eu te dou o diploma de conclusão mesmo fora do horário, porque você não desistiu. Olha pra você ver. Eu recebi também. Ou você também recebeu? Também. Você sabe o que esses caras falaram? Mano, vocês não fizeram prova para ter índice, mas vocês não desistiram. O problema do mundo é que as pessoas, quando não dão conta de fazer dentro do horário, elas desistem. Eu consegui fazer a prova faltando 40 minutos para perder a certificação, perder a marreta. Mas eu pirei demais para a história dos dois. Eu estava desfrutando com a minha esposa 3 dias depois, lá no lago do meu bairro, em Orlando. Eu estou lá sentado com a Carol, esse Everton passando. Falta 33 quilômetros. Durinho assim, tortando. Não, vai lá em casa e troca de tênis. Esse tênis aí já não aguenta mais não. Mas o cara não desistiu. Eu queria que você entendesse que mentalidade de riqueza é não desistir. Se não passou dentro do prazo, passa fora, mas faz. Por quê? Porque você vai ter a experiência. Engraçado, a experiência deles é passar fora do horário e a minha de ficar puto de não ter levado essa prova, porque eu tenho capacidade e potência para ganhar a prova. Só que o que eu fiz? Eu ficava falando o tempo inteiro pro Henrique. Eu sou gestor de recurso, o ROI está baixo, eu não vou correr mais que isso. Pedalar eu estava em primeiro na prova. Na água, eu estava quase em último. Só que subiu no pedal, eu virei o jogo, fui para primeiro. Depois, eu terminei a prova masculino, eu conseguia chegar em segundo. O Henrique, eu quis honrar ele, que ele, no momento que estava ruim para mim, ele me esperou e eu falei, vamos fazer esse trem junto. Porque no Ironman ele terminou em último, praticamente. Eu terminei lá na frente. Só que na hora que eu vi esse cara, eu falei, pode acontecer o que for, nós vamos terminar junto. Aí a gente passou junto no sensor, chegou a organização da prova e falou, quem é o segundo? Aí eu falei para ele é o segundo. E eu fiquei com a medalha de terceiro. Então assim, e foi uma honra para mim. Jamais mudaria esse resultado, porque o que a gente fez ali foi passar dentro do fogo junto. O que eu quero que vocês entendam? Se vocês quiserem prosperar, vai ter que cair para dentro do desafio. Vai ter que fazer acontecer. É aquela mãozinha assim, ó. Basta. É aquela hora que você fala, já sei, a partir de amanhã eu vou acordar mais cedo, a partir de amanhã eu vou mudar minha comida, mudar os hábitos, mudar as companhias. Como mudar os hábitos? Mude as. Por que tem um monte de sócio meu comendo igualzinho eu estou comendo, treinando igual eu estou treinando? Alguém sabe responder? Porque os ambientes definem as pessoas. Não tem como. Hã? Cara, merecimento. A lei da semeadora significa que na outra ponta chama merecimento. Só que o não merecimento é para aquilo que Deus já te deu. Então você tem que destravar e se sentir. Então, isso é uma questão de autoimagem, o não merecimento. Agora, para coisas que eu não mereço, eu nem fico preso, eu vou pela graça. Tem o merecimento e tem a graça. Só que tem uma coisa que derruba os dois, o não merecer. Quem acha que não merece, mesmo fazendo, essa pessoa ela impede a prosperidade. E também impede a graça de Deus de reinar na vida dela. Eu sou um sem vergonha por princípios. Eu mereço tudo. Ah, mas isso aqui você não plantou. Então vamos pela graça. Eu amo essa configuração. Se eu não fiz por merecer, não tem problema. Deus me deu do mesmo jeito. Então vamos embora. Você entende ou não? Ah, é bom demais pensar desse jeito. Ah, eu amo esse negócio que vocês chamam de vida. Vai, pega o microfone. Vou responder mais duas aí. Deixa eu te perguntar, como que você consegue identificar os seus momentos de testes que você faz para validar várias coisas? Porque eu entendi que você gosta de sair testando várias coisas, isso é muito bacana. Só que até qual ponto, até qual momento é válido testar aquele negócio, aquele business, ou aquela oportunidade? Tipo assim, deu errado, só que aí tu fala, poxa, eu tenho que ter a cabeça para não desistir. Legal, é mentalidade. Só que até que ponto você consegue identificar que aquele teste daquele negócio é válido ou não, para que compense, comece a dar ROI, comece a ser vantajoso para você e você de fato persistir naquilo? Quando você é vazio em sabedoria, você tem que testar mais do que qualquer outra pessoa para ganhar o mínimo de sabedoria para interpretar o mundo real. Entende? Sim. No começo, quando vocês querem mudar a mentalidade de vocês, vai parecer que vocês estão idiotas, fazendo muitas coisas que não fazem sentido, só que aquilo é a base da sua sabedoria. Sabedoria empresarial. Eu não aprendi numa faculdade de empresa. Eu aprendi sendo funcionário de uma empresa, sendo gestor, crescendo aqui, depois sendo consultor e fazendo coisas em volta disso.
hoje eu deito e rolo com a companhia. Qualquer um que você estiver quebrado, chegar na minha frente, eu começo a rir. Que aí eu pergunto, o que aconteceu, neném? A empresa quebrou. Não, senta aqui. A empresa não quebra, quem quebra é você. Vamos descobrir quando começou a quebrar seu emocional? Deixa eu ensinar para vocês. É impossível a empresa quebrar. Não tem como. O único jeito de quebrar uma empresa é um terremoto. E não é uma empresa, é o prédio da empresa. Você é doido demais com essas conversas suas. O que aconteceu? Você tem produto demais, você tem compromisso demais e está assumindo energia que você não consegue gerir. Downsize, primeira tarefa. Vamos diminuir os produtos, vamos diminuir a operação, vamos diminuir a quantidade de funcionários. Ah, mas não vou mandar ninguém embora. Fique tranquilo. Todos vão ser demitidos se você não fizer essa solução. É melhor você demitir os que não dão conta do tranco, que é a fase que nós vamos passar. E piorar, você não tem coragem de demitir porque você está querendo garantir o emprego deles, né? Quando for todos demitidos por uma falência, todos vão te processar e vai tomar até a última coisa que você tem. Então demita agora. Porque isso vai liberar essas pessoas para prosperar em outro lugar e você voltar o tamanho da sua empresa para o tamanho da sua cabeça. Todas as empresas que eu vi quebrar na minha vida foi empresa com estrutura maior do que a emoção que o dono dá quando tocar. Por isso que eu te falo, os desafios vai aumentando o seu campo energético. Eu gosto de fuçar em tudo. Por quê? Porque tudo eu uso nos negócios. Tudo. E mesmo você passando por... Cara, você não tem noção o que a aviação fez na minha vida. A aviação. A aviação mudou tudo. Eu não aceito ninguém minha boca trabalhar comigo mais. Eu aceitava, todo mundo podia ser minha boca. Eu falei, todo gestor de qualquer empresa minha tem que ser igual um piloto de avião. Ele tem que checar tudo, ele tem que fazer essa operação para o avião não cair. E gente doida derruba avião. Gente que fica mexendo no celular derruba avião. Gente que é desconcentrada derruba helicóptero, facinho. Não sei se você sabe. Quando você está dirigindo o carro, passa gente na rua, assim, fora da faixa, sim ou não? Você tem que tomar cuidado, não tem? Na aviação tem o urubu. Se você desviar o olhar, o urubu vem para dentro da aeronave e mata todo mundo. Um urubu mata todo mundo no helicóptero. Todo mundo. Às vezes mata só o piloto e não tem outro, acabou o jogo também. O que eu quero te mostrar com isso? Se você entender de energia, só de você estudar um assunto, às vezes eu não estou com clareza empresarial para tomar uma decisão. É igualzinho uma coisa que eu aprendi na aviação, chama visão progressiva. Eu estou voando e às vezes eu estou vendo só 2, 3 quilômetros para frente. Está bem fechado o clima, né? Só que cada 1 quilômetro que eu ando, eu vejo mais 3. Cada 1 que eu ando, eu vejo mais 3. Eu apliquei isso nos negócios. Toda hora que alguém, nós não sabe para onde ir. Falei, dá para ver 1 quilômetro? Então continua. Fechou tudo, então peraí, se fechou tudo, nós vamos bater na montanha de jeito. Não pode. Se for, hoje eu estava pedindo para o meu piloto, faz aí a operação, põe um helicóptero para navegar sozinho, mira numa montanha, vamos ver se ele desvia. Nossa, e o trem não acionava. Eu falei, mano, e aí, mano, o trem eu não paguei $1 milhão a mais para esse trem fazer esse trem sozinho. Nós estamos indo direto na montanha. Aí ele falou, calma, Marcelo, vai, fé em Deus. Eu, fé em Deus não, cadê o negócio? E o negócio começou a aparecer no painel, montanha, perigo, o helicóptero. O negócio funciona. Marcelo, por que você é de jeito? Porque ele fala para mim, fica tranquilo que funciona. Eu falo, só depois de ver funcionando. Eu sempre pergunto tudo. Nós estamos pousando. E se eu não colocar o trem de pouso? Porque o meu helicóptero sai roda. Aí ele falou, não, ele avisa. Então, vamos descer sem pôr, deixa eu ver. Você já fez? Não, mas é certeza que avisa. Então desce que eu quero ouvir. Aí tem uma senhora que fica falando no computador, né? Você está a 200 pés, 200 feet. Aí ela fala, traffic, isso, perigo, tem guindaste, tem não sei o quê. Aí todos os testes eu mando fazer. Eu quero ver funcionando. Por quê? Porque quando o tempo está fechado, a gente voa guardado. Se eu não ver esse trem funcionando, eu vou ficar doido. Então, tudo que você tem que fazer na sua cabeça é igual eu faço com os helicópteros. Teste. Você tem que ver funcionando. Você tem que testar na sua cabeça. Então, por isso você precisa de uma base mínima, lógica. Por isso que no começo vai parecer doideira. Que tanto de coisa é essa? Na hora que você estiver lá querendo desistir de alguma coisa, você vai falar assim, é igual aquela prova do triatlo lá em Olambra. Eu estava doido para desistir, meu pé estava assim, mas eu não parei. Ou seja, você tem input para não desistir. Você entendeu agora ou não? Então, você junta o campo, depois dessa juntada, você segue uma coisinha de boa e vai funcionar tudo. E vai dando risada. Sacou?
Só que mesmo depois de investir nessa capacidade de sabedoria, mentoria, curso, essas coisas aí, e continuar não dando certo. Cara, se você nunca comprar um curso, nem uma mentoria, e você mesmo experimentar a natureza, você vai chegar nas mesmas conclusões que eu. Saquei. Só que leva um problema. Quer ouvir qual que é o problema? Se você andar com quem já depurou os dados, com quem já te dá a experiência e o método, você faz em 1 ano. Você sozinho vai chegar na mesma conclusão, vai levar 900. Você quer que eu te prove? Entendi. Só fala, me prova. Me prova. Quem na Terra dá conta de construir um mouse? É engraçado quando você nunca parou para pensar nisso. É assustador o que eu vou te falar agora. Quem na Terra consegue construir um mouse? Qualquer um. Ninguém. Por quê? Que é o seguinte, para construir um mouse, você tinha que estudar sobre perfuração, sobre descoberta de petróleo, sobre extração, sobre refinamento. Falei só de um material para construir um mouse. Você teria que descobrir a informática, você teria que estudar tudo sobre engenharia, você teria que estudar tudo sobre software, você sozinho. Você teria que ter um campo de energia para construir um único mouse que é vendido no Carrefour por R$10, que não existe um ser vivo na Terra que dá conta de fazer. Por que nós fazemos? Pelas múltiplas sabedorias de múltiplas gerações que tiraram o petróleo, o engenheiro, o software, o cara que faz isso, o cara que faz aquilo, o cara que monta, o cara que é da refinaria. E múltiplas gerações faz você entregar um produto de R$10 que é o mouse. Eu não sei se você entendeu. Uma pessoa sozinha para construir um mouse levaria mais de 1000 anos de sabedoria. O que eu acabei de te contar, jovem? Você precisa conectar com os outros muito rápido. Porque se a riqueza fosse o mouse, você não ia ter ela nunca. Massa. Como é que você ia construir? Pegou esse código? Aham, peguei, valeu demais, tamo junto. Ou seja, o campo de energia, o mouse é inofensivo, né? Não tem uma pessoa na Terra que dá conta de fazer o processo chama fim a fim. Ninguém dá conta de fazer. Ninguém. Ué, mas o mouse é R$10, aparece a tonelada. É porque tem 500 pessoas no processo. É uma cadeia de sabedoria multimilenar que começa com petróleo. Depois você vai pegar, tem mineral que sai lá do Sudão. Cara, você está entendendo que usou a inteligência dos caras do Vale do Silício, usou minério da África, você não está entendendo, tirou petróleo da Venezuela e juntou uma empresa irlandesa e juntou um complexo que atravessou a Terra em zigue-zague por várias gerações para fazer um mouse. Eu não sei, vocês podiam tanto curtir o que eu estou falando, porque é muito fodido isso. Ninguém dá conta de fazer o mouse. Você pensou, qualquer um dá, ninguém dá. Esse é o detalhe. Ninguém precisa saber fazer o mouse. Nós vamos cruzar essas energias. Entende? O primeiro mouse aí. Pegador de rato. Começou assim, depois virou esse negócio sem fio. E agora o Elon Musk. Não, vamos terminar a história do mouse. Não terminei, não. Esse é o primeiro e o último. Um cara está operando com o cérebro o mouse agora. Vocês ficaram sabendo do implante celular? Neuralink foi instalado na cabeça de um ser humano, já está tudo bem com ele, ele senta na frente do computador e fica movendo o mouse com o pensamento. O cursor dentro do computador. É chocante ou não? Esse que é o problema. Como é que alguém ia enfiar esse mouse dentro da cabeça de alguém? Tem uma empresa que colocou o mouse no céu da boca. O cara mexe com a terminação nervosa da língua. O mundo não tem fim, eu tenho que falar isso para você. Ou seja, as múltiplas sabedorias precisam se encontrar. É isso que vai fazer você prosperar. Muito. Como é que eu faço para contribuir com a construção das casas na África? Só doar lá, pode doar direto para a ONG, ou você pode também, se você já tem o dinheiro disponível, eu sugiro que você faça, né? Nós vamos terminar de fazer as 300 casas. E na próxima ida agora a gente vai junto, você pode ir com a gente. Fechado. Tá? Vocês que estão na internet quiser doar, eu vou mostrar para vocês nos meus lançamentos aqui um percentual que eu vou dedicar para isso, porque eu tenho um compromisso com esse povo africano. Aí alguém já começa a falar, por que você não ajuda o Nordeste? É porque eu fui chamado para ajudar lá. Se você está perguntando sobre o Nordeste, é você que tem que ir para o Nordeste, entende? E na hora que eu for chamado, fique tranquilo que eu vou pegar todo o meu armamento financeiro e vou mandar para lá. Tá tudo bem. Eu não estou falando por maldade, não. É porque quando você cobra alguma coisa é porque você não foi. Eu não estou te cobrando. Eu estou fazendo. Quem está fazendo não cobra ninguém. Vai lá, próximo. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Villarreal. Pablo,
O que você sugere para uma pessoa que estava em situação de rua, parou de fumar crack, começou a empreender na rua, vendendo paçoquinha e aprendeu a faturar R$700 por dia? O que você sugere para ir para o próximo nível? Eu ia fazer uma piada. Você quer ouvir a piada ou quer ouvir um negócio sério? Pode ser os dois? Os dois. A piada é essa. Você faz 700 por dia, você não tá pagando imposto, né? Não. Fica lá, mano. É a piada. Boa, boa, boa. Tá pagando aluguel? Não. Tá pagando funcionário? Não. Moço, fica lá, velho. Você não paga ninguém, cara. Boa. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia criar a solução da paçoca. Eu mesmo ia fazer minha paçoca. Porque se você não paga imposto, não paga ninguém, não paga IPTU, não paga nada, só falta um nível pra você não pagar ninguém. O cara da paçoca. O cara da paçoca. É. Eu faria minha própria paçoca. Olha lá ele anotando, ele vai anotar lá. Essa é a estratégia, né? Eu aprendi e tem um método para eu superar o teto, porque meta tem limite, né? Eu trabalho com o alvo, ele é ilimitado, né? E esse aqui é o método que eu aprendi. Vou te dar uma de presente, porque através de você, você foi veículo de vida para a minha vida, né? E eu acredito no reino. E através disso, eu estou aqui, porque eu saí da Cracolândia e estou aqui hoje. Isso para mim é um orgulho. Massa, irmão. Você foi veículo... Sobe aqui, sobe aqui. Ativamente identidade.